Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para você que não me conhece. Eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um review de uma obra simplesmente incrível. Eu estou falando do comentário de Jeremias de D.A. Thompson. Este comentário é um comentário da série Pilar e vocês vão ver no vídeo de hoje como essa obra ela é detalhada, como é uma obra extremamente importante para você que quer estudar e ministrar sermões no livro do profeta Jeremias. Esta obra aqui, se você gostar, está disponível lá no nosso site, livrariaculturabiblica.com.br, o link está aqui embaixo. E se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça aí de deixar o teu like, comentar aqui embaixo o que você estiver achando do vídeo. Se você já teve contato com essa obra também, quero ouvir a sua opinião. Compartilha nas suas mídias sociais, porque ajuda muito o nosso canal a crescer e me ajuda a produzir mais conteúdo. Mas, sem mais delongas, vamos para o review desta obra que eu tenho certeza que é bênção de Deus para a tua vida e para o teu ministério. Bom, meus irmãos, este livraço aqui é o comentário de Jeremias, né, de D.A. Thompson. É o comentário aí da série Pilar, de Shed Publicações, que é um selo de edições Vida Nova. É um livraço. Vamos observar o tamanho desta obra aqui. Ela tem 16 centímetros de largura por 23 de altura. Vamos ver a lombada. A lombada padrão da série Pilar aí, né? Fica muito bonito na sua estante, na sua prateleira. Vamos observar o tamanho desta lombada. Olha só, tem 4 centímetros de lombada numa obra de brochura, então isso quer dizer que tem muita página, tem muita informação legal neste comentário aqui. Vamos observar quantas páginas tem neste comentário bíblico, e nós temos aqui 723 páginas, são quase 800 páginas neste comentário, que é simplesmente incrível. Vamos dar uma olhadinha nessa obra aqui por dentro, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, né? Então, é uma obra brochura mais com orelhas, né? O que é importante. Então, nós temos aqui uma ficha catalográfica do catálogo da publicação, tradução de Regina Aranha, né? Uma arte igual a que está na capa, que nós temos aqui. Nós temos aqui, é uma obra, o copyright de Erdmans Publishing. Então nós temos aqui o título original da obra, né? The Book of Jeremiah, by D.A. Thompson, todos os direitos reservados. Essa obra foi lançada em outubro de 2022, publicado no Brasil. Então, é uma obra aqui que não é tão recente, mas continua extremamente relevante. Então, olha que importante. É uma obra de 1980, mas ela continua importante, continua relevante exegeticamente, né? Então, ele faz uma dedicação aqui para Marion. Então, nós temos aqui um sumário. Essa é uma obra que não tem um sumário tão detalhado originalmente, mas ele tem alguns estudos muito importantes antes de entrar no texto e no comentário. Então nós temos aqui, olha só na introdução, nós temos aqui, nós vamos até a página de número 150, somente na introdução. E isso é muito importante, gente. Então nós temos aqui Jeremias entre os profetas, Jeremias em seu ambiente histórico, o livro de Jeremias, algumas questões importantes para a exegese, a vida de Jeremias, a mensagem de Jeremias, o texto, né, vai falar sobre a preservação, transmissão desse texto, as formas poéticas, que é tão importante na profecia hebraica também, a poesia contida nessa profecia, então é importante ter uma boa base sobre as formas poéticas. Então eu indico muito que ao ler este comentário, que você gaste um tempo aí, dedique um tempo para ler essa introdução, porque tudo isso aqui é muito importante para uma compreensão da mensagem do profeta Jeremias, daquilo que vem a seguir, daquilo que ele irá tratar durante o seu ministério terreno. Então, olha só, durante o seu ministério em Israel, nas terras de Israel. Então, vamos observar a análise de conteúdos e depois uma bibliografia selecionada já na introdução para que você possa seguir com os estudos, se você quiser se aprofundar ainda mais. Então, nós temos aqui o subscrito, o chamado de Jeremias e as duas visões, né, que iniciam-se aí na página 157, né, do capítulo 1
do versículo 4 ao 19, o julgamento divino sobre Judá e Jerusalém, a controvérsia de Jeremias com os falsos profetas, o livro da consolação, Jeremias 30, do versículo 1 até 33 e versículo 26, os incidentes dos dias de Joaquim e Zedequias, as experiências de Jeremias depois da queda de Jerusalém, os oráculos contra as nações. Então, olha isso aqui é muito interessante, porque ele já joga por terra um dito popular no meio evangelical de que Jeremias era um profeta chorão porque não viu as suas profecias se cumprirem, tá? As lágrimas de Jeremias era pelo pecado de Judá, pelo pecado também de Israel, mesmo o reino estando dividido, né? E não porque ele não viu as profecias se cumprirem, até que porque ele profetizou a queda, profetizou a invasão, e ele viu isso tudo acontecer, infelizmente, para o povo de Deus, né? Os oráculos contra as nações e o apêndice, a queda de Jerusalém. Então, muito importante, vamos observar aqui, temos como de costume, o prefácio do autor, as principais abreviações que, se você não está acostumado com esse tipo de abreviação, é importante para você entender algumas siglas que estão localizadas no meio do comentário. E nós iniciamos aqui o livro de Jeremias. Então ele começa aqui, Jeremias entre os profetas, vai tratar do comportamento de Jeremias entre esses profetas, falando também dos falsos profetas, vai falar do ministério profético, a função profética, né? Qual era a função profética na literatura hebraica, no Antigo Testamento? É importante nós termos ciência disso para nós compreendermos a verdadeira função profética, tá, gente? Então, olha só, Jeremias em seu ambiente histórico. Os profetas não eram apenas mestres ou filósofos religiosos no abstrato, mas se viam como mensageiros de Deus, comissionados a transmitir ao povo de sua época a palavra enviada a eles por Deus. Eles tinham uma mensagem singular para um povo particular, em um ponto específico na história. Era uma mensagem que interpretaria os eventos pelos quais seu povo estava passando ou passaria à luz das exigências feitas e promessas feitas por Deus para seu povo. Claramente, essa dimensão do ministério de um profeta não pode ser entendida a menos que o contexto histórico da época dele seja conhecido. O livro de Jeremias faz contato em muitos pontos com eventos históricos. Em muitos casos, as datas precisas e eventos conhecidos são mencionados. Era a responsabilidade de Jeremias proclamar uma mensagem sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Foi uma época de crise. Quando Jeremias começou a pregar, o Império Assírio estava em decadência. Com o colapso da Síria, o Egito e depois a Babilônia, o reino dos Medos, estava à espera para pegar os espólios de guerra. Então, você tem aqui uma definição histórica muito importante, ó, Judá até a ascensão de Josias em 640 a.C. Vamos observar aqui as nações na época do poderio assírio. Então, isso situa muito para nós entendermos as atitudes dos reis que eles tomaram na época, porque o medo também gerou a corrupção ali em alguns momentos, os acordos que os reis de Judá e de Israel fizeram durante esse período, para que nós possamos compreender, né, a crítica que Jeremias faz também desse ponto de vista aos reis, para além do culto, né? Então, você tem aqui, olha a quantidade de informação do ponto de vista histórico, só ali no pré-exílio, né? O reinado de Josias, 640 a 609 a.C., e o colapso final da Síria. É muito material interessante, a gente tem muita coisa boa nesse comentário aqui para que você possa enriquecer o seu estudo. Da morte de Josias, a queda de Jerusalém em 597 antes de Cristo, o período de 597 a 587. Então, pós 587. E aí nós entramos aqui o livro de Jeremias.
a estrutura. Então ele vai definir aqui já nessa introdução toda a estrutura do livro de Jeremias. Então isso é importante. Então ele está dizendo que no capítulo 1 até o 25, o julgamento divino sobre Judá e Jerusalém. Então isso aqui te ajuda. Só com essa introdução, vamos observar aqui, você já tem uma boa ideia, olha só, do que está tratando nesses capítulos, e isso facilita a sua leitura posterior desse capítulo. Então nós temos aqui, do capítulo 30 ao 33, o livro de consolação, né, falando sobre a sessão, que essa sessão lida com a esperança de restauração de Jerusalém, porque Deus permite o cativeiro não para a destruição de seu povo, né, mas para conserto do seu povo, para a edificação posterior, né, para que esse povo encontre de fato a consolação em Deus e não nas outras nações, não no pecado, nem na apostasia. Do capítulo 46 ao 51, os oráculos contra as nações. Então é interessante que Deus trabalhe a questão de não é porque eles foram usados para corrigir a nação de Israel por seus pecados que eles estão imunes aos pecados que cometeram, não estão imunes à condenação que virá sobre eles, haverá um juízo sobre as outras nações. Então é muita coisa interessante, muita coisa importante. Olha só, olha o que nós temos apenas na introdução. Temos aqui a questão de composição do livro. É de fato, meus irmãos, uma obra extraordinária para você adquirir e ter aí na sua biblioteca. Então, vamos avançar aqui para além da introdução. Então, nós chegamos aqui na página de número 157, o chamado de Jeremias. Olha a quantidade de notas de rodapé dessa obra. Isso enriquece muito, porque à medida em que você tem notas de rodapé tão extensas, você tem as fontes nas quais o autor se baseou para o seu estudo, aqui citadas de forma clara, e isso ajuda também na compreensão, né? Então, olha só, o restante do capítulo 1 refere-se às expectativas associadas com o chamado de Jeremias para o cargo profético, a confirmação do chamado e alguma definição de sua tarefa. O material, sem dúvida, veio do próprio Jeremias, mas, a despeito do fato de que todo o capítulo diz a respeito ao chamado de Jeremias, não passa de uma reunião de várias experiências e de palavras ditas em várias ocasiões. O chamado em si, nos versículos 4 até o 10, é na forma de um diálogo entre Jeremias e Yahvé. As duas visões no versículo 11 e 12, 13 até o 16 foram provavelmente dadas um tanto mais tarde, né? Então, nós temos aqui, ó, só no versículo 1, repare, ele tem aqui diversas citações. Apenas do versículo 1, várias explicações. No versículo 4, a Septuaginta traz para ele. Então, olha só, no versículo 5, eu escolhi. Então, você tem uma questão muito importante. Versículo 5, literal, antes de você nascer. Versículo 5, eu o separarei, está no refil. Hikdis compartilha o sentido da raiz Kadesh. Então, só que denota ser separado, reservado, em geral para algum propósito sagrado. Então, olha a quantidade de informações para você preparar um estudo, um sermão nesse aspecto aqui na vida e obra do profeta Jeremias. Então, é um material extremamente relevante, consistente. Vamos observar aqui uma questão. Olha só. A parábola do vaso do oleiro, né? Então, aquela passagem tão conhecida, né? Desce à casa do oleiro e quando ele chega lá, Deus dá aquela lição a Jeremias, aquela instrução a Jeremias. Olha só. Era uma característica regular do ministério profético encontrar a palavra de Yahvé nos eventos simples da vida diária. Jeremias era dessa tradição e ouviu a palavra de Yahvé em um ramo de amendoeira, no capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Então, lembra quando o Senhor fala para Jeremias, que vê, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. Pois bem, viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir, né? Em uma panela fervendo, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ou em um oleiro em atividade com sua argila. A ordem divina para ir à casa do oleiro era um prelúdio para a declaração da palavra de Yahvé.
A roda do oleiro é descrita aqui em termos de suplício. O oleiro estava trabalhando na roda, sentido literal, em duas pedras. Presumivelmente havia duas rodas de pedra em um eixo vertical, sendo a mais baixa virada com o pé, e a de cima era colocado barro, e o oleiro modelava esse barro como está lá em Eclesiástico, né? O livro apócrifo de Eclesiástico. As modificações desse aparato ainda estão em uso hoje, embora os dois discos sejam, em geral, feitos de madeira. Então, aí você observa aqui já a sequência da exposição, né, da explicação da exegese de Jeremias. Olha só, o produto produzido pelo oleiro era uma peça de comércio essencial na Israel da antiguidade. Vastas quantidades de fragmento em alguns vasos completos são encontrados em escavações modernas, em que eles provêm um importante meio de datação. Então, antes mesmo de entrar nas explicações, você percebe diversos aspectos. Isso é muito útil para que você aplique em um estudo na sua igreja, em um sermão mais detalhado, né, em um estudo bíblico mais detalhado também. Então, repara só, Jerusalém, né, e Judá restauradas. No capítulo 33 contém mais dois conjuntos de ditos, os versículos 1 ao 13 e 14 até o 26. O primeiro está ligado com o capítulo 32 pela observação no versículo 1. Né? Então, repara uma coisa aqui, olha só, versículo 3, né? Presumivelmente, o povo de Judá é convidado a clamar a Yahvé neste momento crítico. Ele responderá e contará a eles sobre as grandes coisas que são inacessíveis aos homens. O contexto indica que as coisas inacessíveis dizem respeito ao futuro, ao qual está além do entendimento deles naquele momento, mas virá o dia em que eles entenderiam, né? Aquela célebre passagem, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então ele vai dizer aqui, esses versículos são difíceis e as traduções variam. A referência parece ser a destruição dessas casas e palácios em Jerusalém por meio da ação dos caldeus com as rampas de cerco e espadas. O resultado foi a cidade ficar cheia com corpos mortos, e Yahvé desvia sua face, e não é de surpreender ver o povo perplexo com os acontecimentos sem conseguir entender. Então, eles estão em uma situação extremamente controversa, difícil, contrária, e o Senhor os insta, né, os incentiva a clamar. Então, esta obra aqui é um livraço, olha só. Ainda lembro com bastante nitidez a primeira visita que fiz à Vila Árabe Moderna de Anata, que deve representar o lugar próximo da vila de Jeremias, Anatote. A vila toda parecia, em todas as direções, uma explosão de flores e de amêndoas. Subi em uma cerca alta e peguei algumas sementes de amêndoas que sobraram da última estação para levar para casa na Austrália, com um auxílio útil para o ensino. Na imaginação, vi Jeremias atravessando com dificuldade as colinas em sua caminhada de 4 a 5 quilômetros para Jerusalém, para assumir sua posição no pátio do templo e fazer seu sermão no templo. Voltei ao longo dos anos, vez após outra, a este sermão para minha própria pregação, mas não só ao sermão do templo. O livro todo de Jeremias ainda parece vivo e, para mim, uma fonte interminável de instrução, e espero que o seja também para aqueles a quem tenho ensinado. É um raro privilégio escrever esse comentário que se segue. Então, é um livraço lá de Shed Publicações que você encontra no nosso site livrariaculturabiblica.com.br. Aproveita, corre no nosso site, aproveite a promoção, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua vida e para o seu ministério. O link está aí na descrição.
você gostou desse vídeo, não se esqueça aí de curtir, compartilhar, comentar, e eu agradeço a todos aí. Bom, meus irmãos, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa obra. Não se esqueça de deixar o teu like aí, comentar aqui embaixo o que você achou, compartilhar nas suas mídias sociais, compartilhar nos grupos de WhatsApp, nos grupos de teologia, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer, isso ajuda muito na divulgação. E não se esqueça de visitar o nosso site www.livrariaculturabiblica.com.br. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Querendo Deus.